Então, nós estamos no estudo do Mishnah, que é o tabernáculo, que nós começamos o estudo falando desde a origem do tabernáculo. Vou fazer um breve resumo aqui. Nós falamos da subida do monte, dos 4 níveis da revelação. Primeiro nível, nós falamos do Pardes, que são as 4 letras em hebraico que representam os 4 níveis. Primeiro nível, o nível de Bessa, o nível literal, o nível daquilo que está escrito. Segundo nível, o nível Remesh, que é o nível já da alegoria, o nível já das parábolas. O terceiro nível é o nível Drash, que é o nível já da associação de palavras, de textos, de links. E o quarto nível, o nível Sod, já é o nível do segredo, quando se pega todo o conhecimento e se faz uma conjectura, se faz traz algo que não está, falando aqui no caso da Bíblia, não está na Bíblia, mas uma associação, uma conjectura. Você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes. Na subida do monte, nós falamos do penúltimo nível, do terceiro nível, o nível Drash, o nível Sod, que é o nível onde houve aí uma separação de 7 dias, onde Deus cobriu ali Moshe e Yeshua, Moisés e Josué, 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés para o cume do monte, e lá no cume do monte ele ficou 40 days and the nights, 40 dias e 40 noites, ele ficou no cume do monte, vendo a revelação do tabernáculo. Depois ele desce do tabernáculo, e descendo do tabernáculo, ele precisa trazer para o natural aquilo que é espiritual, que é o que as pessoas têm mais dificuldade, tirar do espiritual e tornar visível, real, palpável. Então ele desce e ele fala com quem? Com o povo. Então Deus deu a revelação espiritual para Moisés, mas o recurso estava na mão do povo. Como nós falamos na última aula, Deus dá a revelação para um, coloca o recurso na mão de outro, a habilidade na mão de outro. Une-se para se tornar real. Nós falamos bastante sobre isso na última aula, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa da comunhão, e para isso a igreja ela é muito eficaz, porque a comunhão dos talentos, dos dons, das revelações é que faz com que o corpo ande. Então nós falamos sobre isso, a descida, falamos dos 40 dias, enfim, e hoje nós vamos aprofundar mais ainda, e trazendo a revelação do tabernáculo, de como ele foi feito. Então, se você que está me acompanhando aí com o seu caderno, aí pegue uma folha inteira em branco, porque você vai precisar ter mais, para você marcar tudo que nós vamos passar aqui. Deus me deu a revelação, disso que eu vou passar para vocês, em 2006, a revelação do que eu vou passar para vocês. Então, são 25 anos de estudo. Em 2006 Deus me deu essa revelação que eu vou passar para vocês. Então pega uma folha em branco e você vai fazer o desenho. Isso, fica quietinho. Você atrapalha. Ele vai chamar só a nossa. Ele não vai chamar. Vou chamar também. Mãe fazendo a DR. Gravado ao vivo aí. Então nós temos aqui o tabernáculo. Antes de falar sobre o tabernáculo em si, eu quero falar com vocês sobre tudo que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem um porquê de estar na Bíblia. Tudo.
Se você ainda não sabe por quê e você pula, é porque ainda você não dedicou tempo suficiente para entender o porquê isso está na Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia tem extrema importância, principalmente os números, as representações, os nomes, tudo tem exatamente uma importância. Quando nós olhamos o tabernáculo, nós vamos ver 3 no tabernáculo, muito evidente. E esse 3 tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Por quê? Quando nós vemos o abecedário hebraico, que é formado de 22 letras, a primeira letra o Aleph, a segunda letra o Beit, a terceira letra o Gimel. A primeira letra, o Aleph, representa, deixa eu apagar esse aqui primeiro, já fizeram, não precisa apagar não, é só para mim fazer essa introdução. Senão vai ficar muito bagunçado. Então, a primeira letra, o Aleph, segunda letra, Beit, terceira letra, Gimel. O Aleph representa a unicidade, ou unidade de Deus. Beit representa a comunhão. E o Gimel representa estabilidade. O Aleph, no hebraico, as letras, elas têm valor numérico também. No hebraico não se tem os números que nós usamos, chamados algarismos arábicos, que foram criados pelos hindus, mas ficaram famosos com os arábicos. E cada letra no hebraico representa um número. Então, o Aleph, ele representa o 1, o Beit representa o 2, Gimel representa o 3. Então, o Aleph representa a unicidade, a unidade representa Deus na Bíblia. O Aleph é uma letra, no hebraico, a letra muda, ou seja, ela não tem som nenhum. Mas como que as pessoas entendem, pastor? Porque aí ela associada a um contexto, a uma palavra, ela passa a ter som, mas ela é solitária, ela não tem som. Então, representa Deus, porque dependendo do contexto de Deus na sua vida, ele tem som ou não, né? Dependendo como você vê Deus na sua vida. Ele é um Deus silencioso, que você tem que carregar, você tem que levar para cima e para baixo, ou ele é um Deus que fala, ou ele é um Deus que se comunica, ou ele é um Deus que gera comunhão. Porque o Beit é casa, né? Beit é casa, Bait é mansão, Beit é casa. E porque o Beit representa 2, o 2 é o mínimo do plural, né? 1 é singular, 2 é o mínimo do plural. Se você tem 2, você já tem o plural. Se tiver aqui uma pessoa, eu vou falar uma pessoa, mas se colocar mais um, então são 2 pessoas. Então é o mínimo do plural. Precisa no mínimo 2 pessoas para formar uma casa. Não há comunhão sozinho, só há comunhão com alguém, porque a palavra comunhão significa comum união. Não há comum união se você estiver sozinho. Então só há comum união se houver 2 pessoas no mínimo para gerar comunhão. Então Deus gerando comunhão, e aí vem o Gimel. Gimel é estabilidade. Então quando Deus em primeiro lugar, há uma comunhão com o outro, e aí gera-se a estabilidade.
né, entre os dois. Quando os meus alunos aí do hebraico já ouviram falar sobre isso, estão vendo isso na língua hebraica, estão vendo isso em cada palavra. Então, quando se gera a comunhão, se gera a estabilidade. Quando não há comunhão, há o quê? Instabilidade. Instabilidade. O que é instável? É volátil, inconstante, está aí no fundo, está no fundo, longe. Geralmente o aluno começa no fundo e vem para frente, assim como se na frente foi para o fundo. Então, geralmente gera instabilidade. Então, Gimel é estabilidade. Gimel é camelo, né? Camelo, para você subir no camelo, você tem que ter estabilidade, né? Então, o 3 na Bíblia, quando você olha, 3, ele está mostrando que houve uma estabilidade, uma instabilidade. Vamos para os exemplos. Noé, teve quantos filhos? 3. Cã, Sem e Jafé, ou Jafé. Então 3, desses 3 houve estabilidade, gerou-se 70 nações, 70 línguas, né? Então aí houve estabilidade. Nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Houve estabilidade em Jacó. Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, né? Passou a ser Israel. E aí, quando ele passa a ser Israel, você vê no livro de Shemot, no livro de Êxodo, que ali começa o livro de Êxodo, né? Ele chama Shemot. Por que chama Shemot? Shem é nomes. Shemot é nomes. Shem é nome. Então, como nomes, que nomes? Nomes do quê? Dos 70 que entraram no Egito. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Gerou 70. Né? Então, quando nós vemos isso na Bíblia, nós vamos ver que sempre quando há estabilidade, no 3, no 4 abre-se uma porta, gera-se, frutifica-se. Então, quando não há estabilidade, nós temos o exemplo dos reis. Primeiro rei, Shaul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Não houve estabilidade aqui, porque Salomão foi um rei que não seguiu o Senhor. Teve mulheres estranhas, idolatria. E aí o que aconteceu? O que aconteceu depois de Shilom, depois de Salomão? Houve divisão. Deus falou para Shlomo: olha, enquanto você estiver vivo, manterei o reino, mas a partir do momento que você morrer, por amor de teu pai Davi, eu vou manter o reino unido enquanto você estiver vivo. Mas assim que você morrer, o reino será dividido. O reino foi dividido e dado a Roboão, Jeroboão, e nunca mais se uniu. O reino acabou em nada, né? Porque não houve estabilidade. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, no Segundo Testamento, chamado também de Novo Testamento, nós vemos o que? Os 4 evangelhos, né, Samuel? Os 4 evangelhos. Qual é o primeiro evangelho? Mateus. Segundo? Marcos. Terceiro? Lucas. E o quarto? João. Então você vê que houve estabilidade nos evangelhos chamados sinóticos, esses 3, e o quarto evangelho é o evangelho onde dá a maior revelação do Novo Testamento, uma revelação espetacular, que é João provando através do livro que Jesus, Yeshua, é Deus. Então nós vemos isso em várias partes da Bíblia. Então, provado que o 3 ele gera a instabilidade. Agora nós vamos entrar no tabernáculo para você ver isso no tabernáculo. Você vai ficar admirado como Deus é maravilhoso através dos símbolos que Ele deixou e que está na Bíblia e que nós muitas vezes não percebemos.
Pega uma folha inteira, falei, né? Uma folha inteira e faz. E vai ter muita coisa para marcar. Então, nós temos aqui 3 portas. Aqui, ó. Uma porta, 2 portas, 3 portas. Aqui é o Santíssimo Lugar. Aqui é o Santo Lugar. E aqui é o Átrio. Pastor, eu vou tirar uma foto, depois faça isso, pega e copie. Toda vez que você ouve, vê e escreve, você grava na sua mente. Quando você é preguiçoso e não faz, você não grava, você não registra. Então, toda vez que você está vendo, escrevendo e ouvindo. Então, 3 espaços: átrio, santo lugar, santíssimo lugar. 3 portas: a porta do átrio, a porta do santo lugar, a porta do santíssimo lugar. É o átrio. Que eu pus uma ação. Não entender, perguntem aí. Nós temos aqui 3 metais que foram usados. Vou colocar aqui, ó. Ouro, prata e bronze. 3 metais que foram usados. Nós temos aqui na entrada do átrio, ou melhor, no átrio, nós temos aqui o altar de holocausto. O altar de holocausto. Nós temos a pia de bronze. Aqui dentro nós temos o candelabro. Nós temos aqui a mesa. Mesa dos pães. Nós temos aqui o altar de incenso. Temos aqui, o que é que nós temos aqui? Arão Hakodesh, a arca da aliança. Da aliança. Ok? Marcando? Entender alguma coisa, vocês falam. Está longe, né?
Altar. Altar do holocausto. Minha letra não ajuda muito. Aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó, é o ato. Bom, aí nós temos a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6:19. Alguém lê para mim? Primeiros Coríntios 6:19. Alguém achou aí? Read it for me, please. Calma. 6:19. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Veja a comparação que Paulo está fazendo, lemos na última aula, que nós somos o quê? O que é que nós somos? O templo do Espírito do Senhor. O que é que Deus mandou Moisés lá no céu, Moisés lá no céu, para ver o templo? Por quê? O que ele queria trazer o templo? Nós lemos na última aula. Por que ele queria que houvesse a construção do templo na terra? Para ele morar, ele ficar no templo. Isso. A Bíblia diz, porque ele queria descer entre nós, entre o povo. Ele queria estar no meio do povo. Para ele se manifestar, ele fez o templo, para que ele se manifestasse. Então, quando Paulo diz que nós somos o templo, onde é que Deus se manifesta? Então, se nós somos o templo, isso aqui é eu e você. Eu entender isso aqui, eu vou me entender. Se você entendeu o tabernáculo, você se entende. Nosso corpo, ele é dividido em 3 partes também. Nós somos um corpo dividido. Nós somos divididos. Corpo, o átrio. O átrio é o corpo. O santo lugar é o que? A alma. E o santíssimo, o Espírito. Como vocês sabem o Espírito? Corpo, a alma e o Espírito. Tudo que acontece no ato tem relação com o corpo. Tudo que acontece no santo lugar tem relação com a alma. Tudo que acontece no Santíssimo tem relação com o Espírito. Algo muito forte isso aqui. O que acontece no átrio tem relação com o corpo. O que acontece no santo lugar tem relação com a nossa alma. O que acontece no Santíssimo lugar tem relação com o nosso espírito. Bem, marcando aí, né? Veja que eu coloquei ali os 3 metais que usou para fazer o tabernáculo. O primeiro, o segundo e o terceiro estão aonde? Prata e bronze. No ato. No ato? No santo lugar. E no santo lugar? Não, só no ato. Falem. A pastora falou só no ato. Quem mais quer opinar? Fale agora. O cálice fala assim.
Prata e bronze, está onde? Só no ato. Só no ato. Não tem prata e bronze no santo. Não tem prata e bronze no santíssimo. No santo e no santíssimo só tem ouro. É forte, hein? Vai devagarzinho assim, vai descendo assim, ó. Isso que eu estou indo devagar. Se você fosse construir algo, como as pessoas constroem hoje, você gostaria de construir algo que todo mundo passasse e dissesse: puxa, ó, é o cara. Que construção linda, que coisa espetacular. Você colocaria o melhor do lado de fora para todo mundo ver. Mas Deus não, Ele colocou o melhor do lado de dentro. Prata e bronze do lado de fora. Prata e bronze do lado de fora. Ouro do lado de dentro. O que é que brilha mais? Ouro, prata ou bronze? Pois é, Ele colocou um brilho maior dentro. Se você e eu somos o templo, o melhor não está do lado de fora. O melhor tem que estar dentro de nós. Forte, né? Gostei agora. O melhor está dentro. E aí você vai entender o que é que o mundo valoriza. O que está fora. Onde o homem investe mais? No que está fora. E dentro, né? Então aqui já Deus mostrando os ganchos que prendiam as cortinas. Nós vamos falar de cada ponto. Hoje nós vamos falar num plano geral, mas nós vamos falar de cada peça, o que cada uma representa, mas mostrando no corpo os ganchos que prendiam as cortinas de prata. O altar do sacrifício, bronze. A pia, bronze. E aqui 3 elementos em cada lugar. Aqui tem 3 elementos no ato. Fale para mim os 3 elementos. O altar do holocausto, 1. Pia de bronze, 2. Dentro. A mesa dentro. First, two, Você não escreveu ali com que as pessoas são? Ué, exatamente. Quer que eu dou tudo também? Por isso que eu não faço mais com a TV aqui. A TV já dá tudo pronto, você quer tudo quietinho, né? O que é o terceiro? O que eu estou ensinando aqui, você pode vasculhar, você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar em lugar nenhum. E é de Deus. O que é o terceiro aqui, elemento? É o sacerdote. É o corpo. Porque no altar tinha que ter um corpo aqui. Qual corpo que ia para o altar? Não, o sacerdote corria e tinha que entrar. O sacrifício do animal no altar. Depois de sacrificar, ele vinha lavar as mãos na pia de bronze. Então ele é o terceiro elemento aqui, mostrando que a estabilidade, mostrando a estabilidade aqui, que o sacerdote dava estabilidade no corpo. Então o corpo, quando o mundo valoriza tanto o corpo, né, a beleza do corpo, a roupa, agora com as técnicas aí de, como é que fala? Botox, plástica, puxa aqui, bota cabelo, tira cabelo, e isso e aquilo, e unha, e barba, e tudo. Tudo. Para quê? Para apresentar um corpo belo, porque muitas vezes o interno não tem nada. E aí Jesus falou disso. Quando Jesus falou disso? Jesus disse: por fora bela viola.
Jesus disse isso? Sepulcros Claro caiados. que disse. Só que na tradução, Marcelo Sampaio. O que é que Jesus disse? Pode falar aí o versículo. Acabava de falar aí. Quem falou isso aqui? Pode falar. Não, tá. Não quer falar? Fala mais. Pastora se cala. Fale. Jesus disse que os sepulcros caiados, os sepulcros, se você for lá no cemitério, você vai ver, tem mármore, letras douradas, garrafais e tal, bronze, e antigamente colocava até ouro, prata, hoje rouba tudo, então ninguém coloca. Mas e dentro? São as pirâmides também. As pirâmides. Mas e dentro? Está fedendo. O Senhor no tabernáculo lhe disse: você deve ser o contrário. A sua beleza maior deve estar dentro de você. Não estou dizendo que é errado você se cuidar. Você deve se cuidar. Mas a beleza maior, o que tem que se destacar em você, não é o externo, é o interno. Não é o externo, não é o corpo, não é o físico, não é o cabelo, não é, mas é o interno. Não é, eu tenho aqui um jacarezinho. Não tem não, viu, irmãos? Todo mundo olhou aqui, não tem. O Tommy Hilfiger, sei lá o que. Não existe camisa da Lacoste assim. Lacoste. Tênis, enfim, polo. Não, o polo é barato. Tá barato, né? Brooksfield. Brooksfield. Quer dizer, não estou dizendo que não sou contra nada disso, mas você tem que investir no interno. O externo é prata e bronze. O Senhor não investiu no externo. Ele não se preocupou em as pessoas passarem e falar: nossa, onde é que estão as cores do tabernáculo? Dentro. Não estão do lado de fora. As cortinas que cercam o tabernáculo eram de linho, né? Não é nem branco, né? Porque o linho é branco, amarelado, né? Meio sujo. Cor de burro quando foge. Então, as cortinas, nada no ato representava beleza. Deus está dizendo para nós isso. O externo seu não pode ser maior do que o seu interno. Não pode ter mais força do que o seu interno. Mas precisa haver um equilíbrio entre os três: o corpo, a alma e o espírito. Pode falar. Eu falei que não ia falar. Fala. É por isso que Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre Se dentro aformoseia. estiver bem, por fora também estará. Então, não adianta nada. A pessoa quer saber de uma coisa? Vou largar o ato. Vou largar. Aí fica aquele terror, né? O importante é o meu coração. O resto não tem importância. Não, ele colocou prata e bronze. Colocou ferro. Ele colocou prata e bronze. Ou seja, o seu externo tem valor, mas não pode ser maior do que ouro. Maior do que até hoje. Ouro vale mais do que prata e bronze. Até hoje. Então veja que o simbolismo permanece hoje. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós temos também 3 tipos de iluminação. 3 tipos de iluminação. Primeiro tipo, alguém pode me falar? Natural. Natural. Não. Segundo tipo, só você olhar. Artificial. Artificial.
Terceiro que? Espiritual. Espiritual. Onde está a iluminação natural aqui no tabernáculo? Por quê? O átrio era descoberto, não tinha cobertura o átrio. Então a iluminação aqui era o sol e a lua, a iluminação natural. O santo lugar coberto tinha uma iluminação. Qual é a iluminação? Candelabro artificial. E aqui não tem sol e lua, não tem candelabro. Qual é a iluminação aqui? Espiritual. Por quê? A glória. Isso. A kavod. Aqui descia a kavod. E o que é kavod? Glória. Peso da glória do Senhor. Então, nesses três tipos de iluminação, a palavra iluminação, ela pode ser traduzida como o quê? Você escuta falar iluminação, você pensa no quê? Luz, ou seja, iluminar é o quê? Trazer luz. No sentido natural é o quê? Sol e lua. Exatamente, sol e a lua, iluminação. No sentido artificial, é você produzir a iluminação. Por que no sentido artificial? Porque o candelabro, o que é que queimava no candelabro? Azeite. O azeite. O azeite é o quê? Não, fisicamente, o que ele é? Óleo vindo da oliveira. azeitona, da oliveira. Como é que tira o azeite da azeitona? Na prensa. Se você chegar na oliveira e falar assim, ficar assim olhando para ela, Tá escutando um ai aí. ficar com o copo embaixo da oliveira assim. O que você está fazendo? Esperando o óleo sair. Não, vai encher o copo de azeitona. Mas não vai ter azeite. Azeitona de vento. Você precisa pegar a azeitona, levar para a prensa, para tirar o óleo. Por isso é artificial, porque é produzido pelo homem. Pega o azeite, coloca no candelabro e taca fogo. Queima o azeite e ilumina. Eita. E aqui? Aqui não tem sol e lua, aqui não tem azeite. Como é que vem a kavod? E aqui é o Espírito. Como é que vem? Só depois de muita prensa. Ó, aqui, ó. Aqui é o início. Aqui é o fim. Para receber isso aqui, tem que passar por isso aqui. É igual a montanha, bem. É igual a montanha. A montanha de baixo para cima. Lembra a montanha que eu desenhei? Ó, aqui, ó. Os níveis, né? Peça, né? O peça, remes, drash, sod. Aqui prensou muito. Vem a revelação mais. Não dá para fazer o contrário. Porque o sacerdote não chega aqui se ele não passar por aqui. Por quê? Tem que sacrificar, tem que lavar. Porque o sangue, preste atenção, eu poderia aqui ficar dando os versículos onde está tudo escrito, mas vai marcando aí, depois você pesquisa, tem que dar tudo.
sangue era passado nos chifres. Nos chifres. E depois ele entrava, passava aqui nos chifres. E aqui ele passava nos chifres. Aí passava sangue também? Sangue do sacrifício, ele tinha que passar até o fim. Por isso não tem como começar daqui. Não tem como ter o espiritual se você não sacrificar, se você não morrer. Por isso Jesus falou que para me seguir tem que perder a vida. E quem perder a vida achará. Mas quem quiser viver nunca vai sair daqui. Na realidade não vai nem entrar. É forte. Você fala, não, quer saber de uma coisa? Vamos pular essa parte aqui, vamos direto lá no bom. Eu quero ver o Senhor. Não vai funcionar. Pastor, e é certo dizer também que o sacrifício ele não passa pela análise do homem, ele passa pela análise de Deus. Isso. Aqui, Deus não está aqui sentado esperando. Ó, aqui, ó, que forte que eu vou estar. Aqui e aqui, as três formas de iluminação tem um processo. Olha aqui, ó, o sol e a lua. Lua. Ó, sol, lua, sol, ó, rodando o negócio aqui. Quando o sol sai, entra a lua. Quando a lua sai, entra o sol. O sol sai, entra a lua. Aqui, ó, aqui, azeitona. Pega a azeitona, bota no processo. Quando entra no processo, sai o azeite. Entendeu? Eu não entendo. Você tem que pôr a azeitona lá, antigamente, explicar. Uma roda. Vamos ver isso aí. Tinha uma roda, você colocava toda a azeitona, empurrava, aquela roda ia macetando a azeitona, você ia rodando, ia macetando a azeitona, ia rodando. Olha a diferença. O rolo macetava a azeitona. Prensa de azeitona, o azeite ia sair. Então, o ciclo. E aqui, quando o sacerdote entrava aqui, ele tinha que ficar rodando também, sem colocar aqui com o incensado. O incensado. Nossa! Então, se você não aprender que a vida é um processo para produzir as coisas, você nunca vai ver a prova. E quando você chegar aqui, você vai sentar. Tem graça aqui, né? Essa caixa aí. Aí morre, né? Aí quando Deus vier, você morre. É porque a cavada é peso, né? Porque a cavada é peso, de repente você vai estar lá assim, ó, escorado no dedo ali. Aqui, aí vai ser amassado você. Ei! Vai cair. Sou eu pisando na sua cabeça. Por quê? Porque quer as coisas fáceis. E aqui, no corpo, na alma e no espírito, tudo tem um processo. Por que é que o corpo fica doente? Porque há um desequilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. Quando há um desequilíbrio, há doença. Como é que a doença entrou no mundo? Quando houve o desequilíbrio no Éden. O desequilíbrio do Éden fez a doença entrar. Porque quando há um desequilíbrio, há então um problema. Desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio no seu intestino, meu Deus, há um problema na sua cabeça. Você tem dor de cabeça. Isso já é provável.
Quando o seu intestino não funciona bem, você tem muita dor de cabeça. Porque o intestino é chamado segundo cérebro, né? Claro, tem gente que tem 2 intestinos, né? Entendeu, né? O de baixo ainda joga fora, né? Joga fora também, mas dos outros. Exatamente. De baixo é vacua, de cima é vacua, né? Então, a gente que evacua muita coisa, né? Não sai nada de bom. Então, se você cuida do intestino, o seu cérebro funciona bem. Se não há um equilíbrio entre o corpo, se você tem um problema na alma, isso vai refletir no corpo. Sim, da doença. E também no seu espírito. Estresse. Chamadas doenças Psicossomáticas. Que aí é um problema aqui, que reflete para baixo. Os problemas mais graves estão aqui. Não aqui nem aqui. Está no espírito. E o que é que converte aqui? O átrio, o santo ou o santíssimo? O que é que converte aqui no seu corpo? Corpo, alma ou espírito? O que é que converte? Espírito. O espírito. Porque nasce de novo. Agora, tudo isso aqui é para chegar aqui. O que comanda tudo isso aqui está aqui. Aqui é a cabeça. O problema das pessoas é que o que comanda ela está aqui. Não aqui. O que comanda ela é o ato. E não o Santíssimo. O que comanda ela está no corpo. O que comanda as pessoas está no corpo. Pastor, eu gostaria muito de deixar de comer tal coisa, mas eu não consigo. Porque o que manda em você é o seu corpo. Não é a sua cabeça. Não é o seu espírito. Eu queria muito esquecer uma coisa, mas não consigo. Porque o que manda em você é a sua alma. Não é o seu espírito. Quando o espírito manda em você, o seu espírito manda no seu corpo, é você que decide. Eu vou acordar. E acabou. O seu corpo fala, não vou acordar. Mas quem que manda aqui? Sou eu que mando. Então levanta, corpo. Vamos levantar. E acabou. Eu vou dormir. Pastor, eu tento assim, mas não funciona. Porque quem manda em você é o seu corpo. Não é a sua mente. Agora, quando a sua mente manda, você fala, eu vou dormir. O corpo vai dormir, a alma vai dormir, vocês vão tudo dormir, senão mato todos vocês. Dá uma ordem, né? Vocês riem, mas não faz, né? Faz isso. Deita na cama e fala, vamos, pensamento, junta todo mundo, vai para os quintos dos infernos. Quem ia falar aí? Isso aí seria então, já aconteceu comigo. Eu estou dormindo, aí assim, eu quero me levantar, eu quero acordar, assim, não consegue, o corpo não responde. Por quê? Exatamente, quem está mandando é o corpo. O corpo está mandando. Não é você que está mandando, é o seu corpo. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Nós não somos o corpo, nós somos um espírito que habita no corpo. Você não é esse corpo. É ou não é? Porque senão, quando você morre, você devia sumir. Mas você não some. O espírito sai e o corpo cai. E aí as pessoas fazem o que quer com o corpo. É ou não é? Pode ser o homem mais bilionário do mundo. Olha que o espírito sai e o corpo cai. E onde ele cair, o que quiser fazer, faz com ele. Mas tem gente que o espírito está aí. Mas quem manda não é o espírito. Ou às vezes é outro espírito que manda. Porque se não é o Espírito Santo, é outro que manda. Alguém está É mandando. outro que está mandando. Quem está mandando? Pastor, quando eu vi, eu já fiz. Mas como assim? Como eu já fiz? Quem é que está mandando? Pode falar, Roseli. Café para mim, Samara. Sim. E aí eu falo, ajoelho, oro e falo para Deus.
Acorda, apaga. Você vê que interessante, você também falou, né? Você soltou um comando. Você soltou, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu vou dormir. E por que a maioria das pessoas não dorme? Primeiro porque dorme errado, né? Já é provado cientificamente que para você dormir e entrar no processo de sono, porque a maioria das pessoas sonha muito. Quem sonha muito dorme mal, porque o seu corpo fica assim, ó, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Aí ele não sabe se está acordado ou se está dormindo. Então, quando você está acordado, o seu cérebro precisa funcionar, imagens e tal. Quando você está dormindo, o seu cérebro precisa desligar e funcionar em stand-by, ou seja, funcionar o subconsciente. Quando você não dorme direito, o seu cérebro fica assim, ó, imagem. Não, ele está dormindo, tira a imagem. Não, ele está acordado, imagem. Aí você fica um monte de flash. Aí você acorda, onde que eu estou? E o diabo usa isso também. Então você precisa dormir. Isso é científico, pode pesquisar. Escuro que você não veja a sua mão. Totalmente escuro. Silêncio. Nenhum aparelho elétrico ou eletrônico ligado dentro do quarto. Até o Wi-Fi do celular. Wi-Fi dentro de casa. Ele fica na sua. Ele fica. O Wi-Fi é o quê? O sinal está no quarto. Exatamente, está ali. O seu cérebro capta aquilo ali. O seu cérebro fica captando as ondas. Quanto mais silêncio. Você já percebeu? Não é, Vitor? É uma energia. É uma energia. Você já percebeu quando está tudo em silêncio? Você escuta até um bichinho se mexendo? Aí você escuta as asinhas, você fala, tem uma barata aqui, tem uma barata aqui, tem uma barata aqui. Porque o seu ouvido, ele aumenta a sensibilidade. Então, quando você dorme, por exemplo, com a luzinha da TV ligada, aquela luz está falando para o seu cérebro, tem que acordar. Por que isso, pastor? Porque a noite foi, porque a escuridão veio para o repouso. A luz veio despertar. Mas como o mundo não para mais, então você não repousa mais. Por isso, muita depressão. A pessoa não dorme direito. Uma luz que pode ficar acesa é uma luz vermelha que não afeta o cérebro. Uma luz vermelha. Então, o equilíbrio. Luz vermelha. Acho que é meio amarelinha, né? Não, é uma vermelha. Então pode, uma luz vermelha. Então, os três, aqui ó, a iluminação do sol e a lua. Quando fala iluminação também, nós falamos, atenção, quando fala de iluminação, nós falamos do quê? De conhecimento. Por exemplo, a palavra aluno, tem aqui os pedagogos aqui, né? A Sandra é pedagoga. O que significa a palavra aluno? Sem luz. Sem luz. Aluno. Sem luz. Quer dizer, quem dá luz para o aluno? Professor. Traz a iluminação. Quando você acende, você enxerga. Você consegue enxergar. Não é isso, Sandra? Tá certo? A iluminação, você enxerga as coisas. Então aqui ó, a iluminação do sol e a lua. Que conhecimento é esse? Qual é o conhecimento natural? É o chamado conhecimento empírico. Experiência. Isso. Do dia a dia, a experiência do sol e da lua, a experiência do dia a dia. Você não foi para escola nenhuma, você não foi para faculdade nenhuma, ninguém te ensinou. É a experiência do dia a dia. Aqui é o conhecimento da vivência do corpo, do dia a dia. Então, são experiências que você teve na vida, situações que você viu. Ninguém ensina que a gente tem que comer, a gente já nasce sabendo, né? Você vê, não, você aprende empiricamente. Você vê os seus pais comerem.
E antes de você saber que você existe, alguém botou comida na sua boca. Foi pondo comida na sua boca. Eu pensei nesse ontem. Eu estava alimentando Marcelo. Com 10 meses, eu coloquei frango na boca dele. Aí estava comendo. Eu fiquei pensando, como que pode? Ele não sabe nada, mas está comendo. E aí, igual você falou agora, que está registrando na mente dele, sem saber nada. Isso. Aí mais pra frente já sabe, isso é gostoso. As crianças aprendem a falar aqui no corpo, ela fica olhando. É quando ela fala água, você pega um copo e dá para ela. Ela fala, então isso me traz água. Ela fala, ela fala papai, aí o pai pega ela fala, isso é instintivamente. Papai, papai. Né? Por isso que um homem que criou uma criança e não é pai, mas que a criança cresceu, ele vai chamar quem de pai? Porque quando falou papai, ele viu aquele homem. Porque o cérebro pensa em imagens. Aqui, ó. O corpo vai aprendendo as imagens. Aqui no santo lugar, a iluminação é qual? Artificial. E qual é a iluminação artificial? Produzida pelo homem. São os estudos científicos, né? O que é a ciência? O que pode se falar que é algo científico? Foi estudado. Hã? Foi estudado. Que foi colocado em teste, experimentado. Por exemplo, Deus não pode ser provado cientificamente. Por quê? Porque ele não cabe num tubo de ensaio. Forte, né? Porque não tem como ser testado, não tem como ser experimentado, né? Apesar que a Bíblia fala para experimentar Deus, né? Mas não tem como provar que ele existe. Porque se eu provar que ele existe, ele não existe. Entendeu? Não tem como. Então, aqui a iluminação, o conhecimento da alma é filosofia, psicologia, parapsicologia, sociologia, filosofia já falei, filantropia, sociologia já falei também, geografia, né, línguas, enfim, todo conhecimento aprendido, produzido pelo homem, né? Física, teorema de Pitágoras, matemática. Traga a memória que me está esperando. Cateto mais hipotenusa. Santo lugar. Vamos logo para o Santíssimo, pelo amor de Deus. E o Santíssimo? E a iluminação do Santíssimo? Vocês estão vendo que nós estamos na mesma sequência da montanha? E aqui? Aqui é a revelação espiritual. Mas como você chega aqui se você não passou por isso aqui? Por isso não tem experiência nenhuma da vida, tem conhecimento nenhum, mas quer trazer a revelação do alto. Você falou comigo aqui, nós não vai da escola não, mas Deus está falando aqui. Vai lá, dá like aí, dá like aí. E agora as pessoas não filmam mais a pessoa, eles filmam o chão. Vai lá, não tem coragem de aparecer. Misericórdia. Tem um que vai até escrever, ele não está olhando, ele vai escrevendo o nome assim, adivinhando o nome de quem que está na live. Olha, psicografando. Diante de Deus. Quer dizer, não passou por aqui, vergonha. não tem experiência nenhuma de vida, não tem experiência nenhuma, conhecimento, mas quer falar de coisas espirituais profundas. Isso é muito sério. O que é que vai acontecer? O que acontece com quem chega aqui sem passar por aqui? Morre. E chega uma hora que morre.
Não tem raiz. Morre e mata E todos. mata um monte de gente. Então junto. Porque a falta de conhecimento é como Coré, Datã e Abirão. Só morreu os 3? Não, a família inteira. 250 pessoas. Que não tinha nada a ver. Por quê? Não, quem quer Moisés? Quem quer Moisés? Nós também somos Moisés aqui. O negócio é o seguinte: quem concorda comigo, diga amém. Amém, é isso aí, vamos lá. Isso aí tudo atrás assim. Aí Deus falou, Moisés falou, vamos ver então. Eu também acho, a gente é tudo igual. E Deus falou, não tem nada de tudo igual, não. Abre a terra, morreu todo mundo. Moisés ficou vivo. Para mim é tudo igual, mas Deus mandou matar. Então, amados, sim. Uma pergunta, questão dos jovens, crianças, não posso dizer jovens, crianças que acabam pregando, isso. Profetizando. Isso. E quem que é? Que entre aspas, não sei o que fala, é condenado? Vai ser criança ou vai ser a pessoa que ensinou? Então, primeiro que geralmente não há ninguém ensinando. Eles se intitulam os profetas. Geralmente não há ninguém por detrás ensinando. Meu filho, não é assim que funciona. As coisas espirituais não são assim. Ninguém mostrou o texto. Quando disseres alguma coisa que Deus não mandou falar. Nossa. Então, é muito grave. Mas eles não têm esse senso. Estão agindo, fazendo meninice, criancice. Pastor, mas não é melhor ele estar fazendo isso do que estar roubando, do que estar matando? É o mesmo argumento do bandido, né? Não, é o melhor estar sentado aprendendo. Porque pior do que não aprender é aprender errado. E passar. Quando eu vejo uma criança pregando, a impressão que eu tenho é que elas estão repetindo o que elas Isso. estão sabendo falar. Mas é isso. Até o gesto, né? Até o gesto, a maneira assim, nossa, Eu vi um menininho assim, ó, menor que o Samuel. Quero saudar a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Ele é loiro. Não lembro, acho que é. Amados do Senhor. Saudar as famílias aqui presentes. Eu falei, nossa, gente. Fala igualzinho. Lembra o que aconteceu com o J.A.? O J.A., quem lembra? Onde que está o J.A.? J.A. caiu no mundo das drogas. É agora que está se reerguendo. Porque não tinha estrutura. Sabe qual é o problema? Muita gente se junta para falar isso aí, mas na hora que acontece o problema, todo mundo é igual a laranja, é igual o bagaço da laranja, joga do lado, e alguns pisam em cima ainda. Não teve estrutura, não sei. Mas você bateu palma, você falou, é isso aí, Deus está usando. Precisa ter experiência de vida, o mínimo possível, experiência com o corpo, precisa entender as coisas. Muitos, se estivessem morando em um país que é perseguido, será que estariam pregando? Ouviram na pregação do Evangelho uma oportunidade de aparecer, de ganhar dinheiro, de ter um reconhecimento que não tem às vezes dentro de casa. Muitos aí não respeitam a mãe, não respeitam o pai, não obedecem ninguém. Alguns viajando para lá e para cá, amados. Então aí que eu falo, quem que é o problema? É quem está convidando, é quem está dando oportunidade, Também. é quem está chamando para a igreja. Gente, os adultos que tinham que ver isso, não a criança. Os adultos que tinham que brecar, mas os adultos, eles alimentam aquilo. Exatamente. Quer dizer, quando eu vejo uma criança no altar de uma igreja, eu já tenho uma visão de como é aquele liderança. Pastor, como que é o como pastor? é aquele pastor. Infantil também. Ele está infantil. São crianças trocando, são crianças cuidando de crianças. É como você vê andando na rua uma criança de 10, 12 anos levando um bebê. Aí você acha que é a irmã, não é filho. Quer dizer, uma criança. Então, a iluminação produzida precisa da revelação. Todo mundo quer chegar aqui, mas ninguém quer passar por aqui. Todo mundo quer ver a glória, o cavó do Senhor,
mas não quer Mas sacrificar. também, o que acontece? Todo mundo que passa pelos processos, não é esse negócio, todo mundo quer ver a glória. A gente sabe o peso da glória. E a gente sabe, quem passa pelos processos sabe que quando a glória vier, a sua responsabilidade é infinitamente maior. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Exato. Então é por isso que Deus nos pede passar pelos processos. Porque Ele sabe que a glória dele vai nos exigir mais. E quem não passou pelos processos vai morrer. Pastor, Pode falar. existe, tipo assim, com base no que nós temos isso na Bíblia, existe um jeito de levar uma iluminação para esse lugar. Que não seja a cavote de Deus, que é o fogo estranho. Isso, bem falado. Bem Não falado. foi Deus que acendeu. Não foi Deus que acendeu. Não foi Deus que acendeu. Fogo estranho. Para iluminar o quê? O lugar que eles querem que seja iluminado. Isso. Dei força, né? Força. Aí por isso morre. Estou colocando aqui, ó, em hebraico, se vocês quiserem marcar aqui. Corpo é nefesh. É porque assim, falando de experiência própria, eu Ruach. já fiz muita Deixa oração eu quando eu era ainda sem maturidade espiritual, que hoje eu não faria. Exato. Sabendo hoje sabendo a responsabilidade, eu não teria pedido certas coisas, porque eu não sabia da responsabilidade que viria com aquilo que eu estava falando para Deus. Então a gente não tem, é preciso passar pelos processos para ter a maturidade, para saber até o tipo de oração que a gente faz. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios 24, 23. Provérbios 4, 23. Hoje a gente vê muito esse negócio, né? A tal da manifestação espiritual, né? Que é uma movimentação das pessoas que não produz fruto nenhum. Fruto nenhum. Só aquela movimentação. É o que eu chamo de cai-cai. Cai. Aqui, ó, eu coloquei aqui do lado, ó, as 3 portas: caminho, a verdade e a vida. Lê alguém para mim aí, 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobretudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua alma, que dele procedem a saída para a vida. Ou seja, todo conhecimento, filosofia, geografia, biologia, física, matemática, todo esse conhecimento é importante. Mas temos que tomar cuidado em guardar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não pecar contra ti. O Senhor vai pecar. Então, nós precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da alma. Se não houver cuidado, precisamos cuidar do externo, mas precisamos cuidar do interno. Você vê que os 3 elementos aqui, que representam a alma, representam o ruach em hebraico, a alma, os 3 precisam de manutenção. Os 3. A mesa dos pães da proposição. Por que chama pães da proposição? Por quê? Pães da proposição, não é da preposição, viu? Da proposição. Português. Preposição da gramática da língua portuguesa. Por quê?
São pães que eu proponho ao Senhor. Proponho ao Senhor. E esses pães tinham que ser trocados a cada 6 dias. No 7º tinha que trocar os pães. 12 pães estavam aqui. E se o sacerdote comesse o pão, ele tinha que colocar outro no lugar. Pão precisava manutenção essa vez. Aqui, o candelabro tinha um instrumento chamado espevitador, que servia para limpar os canais, os 7 canais. Aqui, ó, os 7 canais. Quando eu for para Israel, em nome de Jesus, eu vou trazer o candelabro, que aqui tem um canal. Então aqui tinha que passar o espevitador para limpar, porque o azeite era colocado, de tanto queimar, a borra ia entupindo os canais. E quando vai entupindo, menos azeite vai queimando, a chama vai diminuindo. Eita Deus! Por isso, se não há manutenção, há menos luz. Até apaga uma, apaga 2, apaga 3, aí fica meia fase só, 110. Aqui em Ribeirão é 55, né? É? Aqui em Ribeirão é 55. 55, né? Aí vai, chega uma hora, apagou. Aí o que é que fica aqui? Uma escuridão. A escuridão na alma. E o que é escuridão na alma? Depressão. O que é a depressão? É o apagar das lâmpadas, é a falta de manutenção na alma. Foi deixando a borra, o lixo acumular. Foi deixando o lixo acumular. Foi deixando a chama apagar. Foi deixando a fofoca entrar. Foi deixando a mentira entrar. Foi deixando a inveja entrar. A culpa entrar. Foi deixando a falta de perdão entrar. Foi deixando entrar. E aí foi apagando. Apagou uma, assim, pelo menos tem 6. Pelo menos tem 5. E daqui a pouco está só uma ali lutando para ficar. Não, exatamente, não apagueis o espírito, fogo. Então, manutenção. O altar de incenso precisava de manutenção, para que o incenso subisse. Quando nós formos estudar ele, vocês vão ver que o altar de incenso representa o quê? Oração. As nossas orações. Quem ora pouco, faz pouca manutenção no altar de incenso. Aí a alma fica fraquinha. Aí quem ora pouco se percebe por quê? Fica dodói. Qualquer coisinha, eu estou chateado. Meu Deus. Não gostei. Falta de manutenção no altar de incenso. Qualquer coisinha, falta de manutenção no altar de incenso. É porque quando você vai para o lugar da oração, o Espírito quando vem você... com o espevitador, ó. E quando você... Fica lá, tira O Espírito vem com o espevitador. Quando você a culpa ora... é sua, não é do seu irmão, a culpa é sua. Quando você ora, o que a pastora está falando aqui, ó. Quando você ora, Deus coloca você no seu lugar. A culpa é sua, não é do seu marido, é sua. Você é cabeçudo. Você está aqui orando, mas quem é você? Ai, Deus, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor do Senhor. Igual o Jó. Ei, que é isso? Deus falou assim: ô Jó, por um acaso, você sabe o tamanho do planeta? Que o mar, tudo o mar cabe aqui na palma da minha mão, seu cabeçudo. Você não sabe nada. Quem é você? Quem é você, Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço dos gritos do Senhor. Exatamente. Quando uma pessoa que ora, não é uma pessoa dodóizinha. Não é. Porque ela ora. Aí quando ela vai para a oração, ela vê a indignidade, o tamanho que é. Amados, veja o tamanho de tudo que Deus criou. Pega aí na internet, no YouTube, e veja lá a Terra. Aí vai mostrando o maior planeta, que é, acho que 10 ou 20
vezes, sei lá quantas vezes, maior que a Terra, as galáxias, e tu tem lá essa animação lá no YouTube, aí você vê o tamanho que você é. Uma porcaria, um grãozinho de areia. A Terra, perto de um planeta aí que Deus criou, é desse tamanho. Imagina a gente. A gente é nada, aí você vê que você tem que se colocar no seu lugar, né? Por isso que Jó, quando estava lá sem nada mais, diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu, não tinha que ficar brigando com os que estavam falando mal dele, não, entendeu o lugar dele. Por quê? Manutenção, a alma, isso que eu digo, uma vez eu disse, algumas pessoas não entenderam, mas a nossa alma não se converte. O que é a alma? Sentimento. É a sede, ficou bom, né? É a sede dos sentimentos. Por que não se converte? Porque o que é a conversão? Morreu, nasceu de novo. Agora, você quem converteu aqui, diga amém. Amém. Converteu, não converteu? Amém. Mas, se você pensar aí, você lembra das besteiras que você fez. Misericórdia. De vez em quando você não quer e vem na sua mente. Sai. Dá vontade de fazer. Sai. Não tem espiritualidade. Mas vem assim com um avião cair na cabeça da gente assim. Da onde veio isso, gente? Nossa, de onde veio isso? Nossa, coisa lá de 1900 e bolinha veio na sua cabeça. Você fala, gente, por que eu estou pensando isso? Aí tudo que você viveu, tudo está aí guardado dentro da sua mente. Está aí. Um arquivo morto. Então precisa ser tratada a alma. Nós vamos ter um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para fazer esse tratamento, pegar o espevitador, ó. Oh, glória a Deus. E ali cutucar, né? Viu o nosso Sair a ventilador? Ó, gente, aí depois vai ficar tão mais bonita a sua alma. Vai. Nosso ventilador estava ventilando pouco. O nosso vento fica quieto, menino. Acabou com a piada. O vento não passa. Falou, já parece que esse ventilador estava. A hora que eu cheguei perto. Muita poeira incrustada. Peso da poeira. O peso da poeira estava fazendo o ventilador. Ventilador. E ele tem que desmontar tudo, né? Eu falei pra ele, desmonta, lavamos tudo. Pensa no vento. Nossa. Pensa. Às vezes é isso, tá faltando lavar, desmontar. Aí a hélice já está assim, ó. Ai, também não. Ali tem lembrança de tudo, né? Do almoço, do dia passado. Está tudo cuidado ali. Então, se não houver tratamento, muitas vezes aqui está só uma velhinha acesa, aqui está saindo só aquele fiozinho de fumaça. Aqui os pães já estão velhos, bolorados. Meu Deus. E aqui o corpo da pessoa, não, está tudo bem, tudo maravilhoso, mas está tudo fedendo. Pastor, e é a verdade nessa. É, a verdade. A Precisa verdade de tá aí, verdade, ó. né? A verdade tá aí, Precisa ó. de verdade na alma. Que está a verdade? Ser sobre quem a gente é. Aí, Isso. Quem está muito aqui e muito aqui é porque aqui está com problema. A alma precisa estar na verdade. Né? Você está na verdade, porque a verdade é o que nos purifica, que nos liberta. Aleluia. E o que é a verdade? É a palavra que limpa os poros, que limpa os canais. a palavra Palavra traz o alimento, o pão novo, pão o dia. vivo que desceu do A céu. palavra nos ensina a orar. A luz. A Eita luz. Deus! Bota a glória A palavra que purifica tudo isso aqui e mantém o equilíbrio. Lembra o equilíbrio aqui na alma? Mantém o equilíbrio. Quem está vindo na escola dominical está tendo 2 cultos, um de manhã e Aqui a escola dominical é fazer manutenção. é manutenção. Agora não adianta você vir aqui
fechar a porta. Você está aqui em corpo, mas a alma e o espírito, só Deus sabe. Você fica aí. É só o corpo, né? Vez por outra eu vejo isso, as pessoas no culto aqui, está só o corpo. Aí eu dou um susto, né? Que aqui ninguém tem coragem, senão uns que o corpo foi embora, você dá um berro, você aleluia! Para dizer que está no culto, né? Então, equilíbrio, tem que ter um equilíbrio aqui na alma, equilíbrio, para que quando a glória de Deus descer, você possa ter um encontro na vida. Cuide da entrada e saída da sua alma. Por isso, você trata isso aqui com a palavra, mas com a precaução também. Qual é a precaução? Eu não vou deixar sujeira entrar na minha alma. Por que eu vou ficar escutando gente caída, gente que não ganha uma alma, gente que só fala mal dos outros, gente ácida, né? Gente ácida. Sabe o que é gente ácida? É gente azeda, gente que triste, né? Amargo, né? Gente para baixo, borocochô, né? Gente borocochô. Eu não sou borocochô, eu sou para cima, né? Para cima, alegria. A gente, né? A gente só está reclamando, você encontra, e aí? E aí? É verdade, nem no velório você chorou. No velório você chorou. Chorou de quê? Da minha avó. Claro, eu tinha que dar a palavra, imagina eu lá, dar a palavra, eu tinha que engolir seco lá. Ele não falou nada, não sei Então, não. Também ficou triste, gente. Fiquei triste também, cada um reage de um jeito. Então, nós temos que sempre isso aqui, ó. Eu já limpei o candelabro há uns 20 anos. Meu Deus! Você sabe quando o pão da mesa da alma da pessoa está embolorado? Quando ela fala assim, Tá só uma velhinha assim. era bom, a igreja era bom há 50 anos atrás. Ah, bom, era Porque o pão dela está embolorado, sabe por quê? Porque quem prova da palavra todos os dias. Ontem estava conversando eu, a Lúcia e uma moça católica. Eu queria que ela viesse aqui. Porque ela está tendo mais experiência com o Espírito Santo, vamos dizer assim, do que. Porque ela parou de fumar. Porque ela está numa busca por Deus. E a gente sabe que todo mundo que está numa busca por Deus, sinceramente, vai achar o caminho certo. Né? Nós temos vários testemunhos aqui. Exato. Quem busca, e aí, nós falando sobre a palavra de Deus. Aí eu falei assim pra ela, teve gente que falou assim pra ela que isso vai passar, né? Esse negócio que ela tá sentindo. Eu falei pra ela, olha, faz 25 anos que eu sirvo Jesus. E na minha vida o primeiro amor nunca passou, sabe por quê? Porque é todo dia. Quem fala que a igreja era melhor 50 anos atrás, sabe o que é? Parou lá, não tem mais contato com a palavra todo dia. Porque quem tem contato com a palavra todo dia, o amor se renova. Porque a palavra se renova, você tem novas experiências com Deus, todo dia você tem uma experiência. Você não vive no passado, o seu pão não está embolorado. Você não depende só de quem está pregando, porque você mesmo tem o seu secreto com Deus lá, então o seu amor não morre. Aquele pastor está pregando aquela mensagem, Nossa. 20 anos, aquela mesma coisa. É pão velho, aquele pão velho, né? Já viu o pão velho? Você taca assim, mata um, toma, desviando assim. É mesmo, mata os outros. Quero esse pão, eu não quero, o pastor não aguenta mais, come. Bebe água. Né? Que pão velho, colorado, está ali. Quando alguém oferece alguma coisa, você gosta tanto da pessoa, mas aquela coisa está ruim, assim, tá bom, não está ali, só assim. Quer mais? Não, estou cheio. Mas você gosta da pessoa, você não quer desagradar. Né? Tem um monte de igreja assim, mano, oferecendo pão velho. Nossa. Tem um monte de igreja oferecendo só conhecimento humano.
é filosofia, é PNL, né? Psicologia. Tem palavra para dar. Se Freud nascesse, estivesse vivo hoje, ele seria pastor, mas porque o que tem de pastor pregando o que Freud ensinou? Igrejas freudianas. Pregando autoajuda. Não é igreja, por exemplo, luterana, igreja freudiana. Freudiana. Ensinando psicologia barata, pura. E não ensinando a Bíblia. Um monte de pastor que não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia todo dia, não tem tempo. Porque tem a sua empresa, tem a sua lojinha, tem não sei o que lá, né? Não tem tempo de ler a Bíblia. Preocupado com por fora. Preocupado com o externo, mas não tem o interno. Amados, maior riqueza é o que você tem dentro. Por quê? O que você tem dentro, você leva onde você for, está com você. Se a riqueza é interna, uma hora vão deixar você abrir a boca. A hora que você abrir a boca, o perfume vai sair. A pessoa, eu ia sair, mas fala mais um pouquinho aí. Isso aqui, isso com o outro. Então o que você precisa é reverberar isso que você recebe aqui. E onde você for, está fazendo a luta, eu escutei um negócio, a pessoa, e aí? E aí, você está lá cortando cabelo, e aí, não sei o que lá. E aí você está vendendo, eu escutei um negócio espetacular, é assim. É isso que a gente precisa. Você não está aqui só para sentar, aprender, você está aqui para aprender e passar. Quanto mais você ensinar, passar para as pessoas, mais você aprende. Pastor, mas eu não tenho certeza. O que você for ensinar, você vai saber. Ficou na dúvida, no outro domingo, seu pastor, fiquei na dúvida aqui e aqui, recebeu, esclareceu, passa já para alguém. E vai passando. Pronto, mano. Já manda usar. Já vai mandando. Aquela pergunta do zap, você perguntando. Manda usar para mim perguntando, manda usar, pergunta. Eu vivo para isso, para fazer isso. Não faço outra coisa. Né? Pastor, marido, pai. Já é muita coisa. Então, olha aqui a beleza. Então, se não tratar a alma, vai ter problema. Precisa tratar a alma. A pastora falou aí, abre Jeremias, só para a gente encerrar. Jeremias 29, 12, 13. 29, 12 e 13. Amém? Leia para mim alguém. Vocês me procuram e me acharão. Vocês me procurarão. E me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. 13. É o 12. É o 12. Ele leu o 13. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tudo que você recebeu do conhecimento empírico, do dia a dia, do conhecimento da experiência e do conhecimento produzido pelo homem, tudo tem que ser para te levar à vida. Tudo. A vida é abundante. Tudo tem que ser. E eu falo para vocês, tudo que eu leio é para me levar à vida. É para que eu esteja mais firme. Tudo. Se eu ler, como eu li há algum tempo, o livro de Maquiavel, me leva à vida. Eu li O Pequeno Príncipe, me leva à vida. Não são livros considerados evangélicos. Uns até que são livros considerados do demônio, como Maquiavel. Eu li eu lembro sempre do Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo. Ai, meu Deus do céu, quando eu lembro desse livro, eu lembro do Conde de Monte Cristo, eu esqueço o nome do livro. Mas enfim, qualquer coisa me leva à vida. Por quê? Porque o
meu olhar está para a vida. Tudo, ele diz, tudo que você, todo o seu coração, para você receber a vida. Para você receber a vida. Agora, ai pastor, eu li um livro, ai pastor, enfraqueceu a minha fé. Meu Deus. Por quê? Porque a sua fé estava no prego de areia. Estava ali, rasa. Por isso, quando a pessoa está aqui embaixo, raso, não pode ler isso. Ai pastor, eu escutei uma música. Ai, enfraqueceu minha fé. Como é que pode? Ah, eu encontrei um irmão desviado, ele falou umas coisas, ele enfraqueceu minha fé. Isso acontece demais. Aí o velho que estava na igreja influenciar o que está desviado, ai pastor, o irmão desviou, aí eu desviei também. Eu achei que tá. Mas o que isso é? Maria vai casar. Sua fé não está consolidada. Já estava, precisou uma força. Precisou de alguém. Fulano saiu, eu também vou sair. No caso é crente, vai por Vai Maria, é piolho. Amém, amor? Nós vamos parar por aqui, mas tem muito mais. Amém. Você vai, pode ser. Você vai degustando isso aí. Filmou tudo?